A empresária mais poderosa de Lisboa queria encontrar a mulher perfeita para o único filho. 3 funcionárias acreditavam ter uma chance, mas nenhuma delas imaginava que o herdeiro milionário já estava dentro da empresa, vestido como um simples auxiliar de limpeza. Enquanto 2 disputavam uma fortuna que ainda nem conheciam, apenas uma enxergou o valor de um homem quando ele parecia não ter nada. E quando a verdade veio à tona, a humilhação foi tão grande que ninguém conseguiu olhar para o chão sem sentir vergonha. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Dona Margarida Ferreira tinha 62 anos e havia construído o Grupo Ferreira sozinha. Não do zero, havia começado com uma empresa pequena de logística que o marido havia fundado, mas havia construído o que havia se tornado sozinha, porque quando Eduardo Ferreira havia morrido de ataque cardíaco aos 42 anos, a empresa havia 2 caminhões, um armazém em Alcântara e dívidas que haviam parecido maiores do que os 2 ativos juntos. Havia uma série de pessoas naquela época que haviam dito a Margarida, algumas com cuidado e algumas sem, que havia opções mais inteligentes do que tentar manter uma empresa no estado em que estava, que a melhor coisa seria vender o que havia e começar de novo de outra forma. Margarida havia ficado em silêncio quando essas conversas aconteciam. Era o silêncio dela específico, que quem a conhecia aprendia a reconhecer, que era o silêncio de quem está a ouvir e a decidir ao mesmo tempo, e que a decisão geralmente já estava tomada antes do silêncio acabar. Havia mantido a empresa, havia renegociado as dívidas, havia dormido pouco nos primeiros 2 anos, havia aprendido logística de uma forma que nenhum curso ensina, que era sendo obrigada a aprender porque o custo de não aprender era fechar. Havia contratado pessoas melhores do que ela em áreas específicas e havia aprendido a confiar nessas pessoas sem abdicar da visão que tinha de onde queria chegar. Havia crescido devagar primeiro e depois de uma forma que havia surpreendido o próprio mercado. 22 anos depois, o Grupo Ferreira era empresa com presença em logística, imóveis, tecnologia e investimentos. Havia escritórios em Lisboa, Porto e Madrid. Havia centenas de funcionários. Havia contratos com empresas de vários países europeus. Era o tipo de empresa que aparecia nas revistas de negócios como exemplo de crescimento orgânico bem gerido. E havia uma entrevista que Margarida havia dado 2 anos antes, que havia circulado muito nas redes, porque havia dito uma coisa que havia ressoado com muita gente, que havia dito que o segredo não era não ter medo, era continuar de qualquer das formas. O filho, Nuno, havia crescido vendo a mãe construir aquilo. Havia visto de perto o que significava trabalho de verdade, decisão com consequência, responsabilidade de quem não tem escapatória conveniente. Havia sido criado com o contato regular com a realidade da empresa, mas sem a pressão de quem está a ser preparado como sucessor dinástico, que era uma distinção que Margarida havia feito conscientemente, porque havia decidido que o filho havia de chegar aos negócios da família por vontade própria e com capacidade real, não por obrigação de nome. Nuno havia ido para Londres estudar gestão empresarial porque havia querido ir, não porque havia sido mandado. Havia passado 4 anos lá, havia trabalhado paralelamente em empresas do setor que havia estudado, havia voltado com 30 anos e com aquela combinação de formação sólida e experiência de chão que é rara de encontrar em herdeiro de família rica, porque a maioria dos herdeiros de família rica fica com a formação e não chega à experiência de chão porque não precisa.
O que preocupava Margarida não era se Nuno estava pronto para os negócios. Estava. O que a preocupava era a outra dimensão da vida do filho que ela havia visto de perto ser difícil toda a vez que havia surgido, que era encontrar pessoa que o amasse pelo que era e não pelo que representava. Havia tido namoradas em Lisboa antes de ir para Londres. Havia tido relações em Londres e havia chegado a casa solteiro com aquela expressão de quem havia tentado e havia percebido uma coisa específica, que era que quando você tem o sobrenome que tem e a fortuna que tem, a maior parte das pessoas que se aproximam estão a aproximar-se de uma versão de você que é construída por aquilo, e que encontrar alguém que se aproxime do homem por baixo de tudo isso é muito mais difícil do que parece. Havia dito isso à mãe numa tarde em que estavam na cozinha da mansão, que era onde as conversas importantes aconteciam naquela família, sentados à mesa com café, e Margarida havia ouvido com aquela atenção dela que era completa. Havia ficado em silêncio depois. E naquele silêncio havia surgido uma ideia que havia dito ao filho com aquela firmeza de quem já avaliou e decidiu antes de falar. Havia 3 mulheres no grupo Ferreira que Margarida havia observado ao longo dos últimos meses e que havia considerado possibilidades honestas. Não porque houvesse qualquer intenção de arranjo, que não havia, mas porque havia passado 22 anos a avaliar pessoas e havia aprendido a ver caráter antes de ver currículo. E havia 3 mulheres ali que haviam chamado a atenção por razões que seriam difíceis de explicar num relatório de recursos humanos, mas que eram claras para quem sabia olhar. Inês Martins tinha 28 anos e trabalhava no departamento financeiro. Era discreta, competente, do tipo que chegava cedo e ficava tarde não para ser vista, mas porque havia trabalho e o trabalho importava. Havia uma coisa específica que Margarida havia notado nela, que era que Inês cumprimentava toda a gente com o mesmo nível de atenção. Não era cordialidade automática, era interesse real, breve mas genuíno, que havia resultado em que Inês conhecia o nome de toda a gente na empresa, dos diretores ao segurança da noite, e que toda a gente sentia que havia sido vista quando Inês havia passado por ela. Beatriz Costa tinha 26 anos e trabalhava no marketing. Era bonita de uma forma que sabia que era bonita, que é diferente de simplesmente ser bonita. E havia uma ambição nela que era visível de longe, mas que Margarida havia avaliado como o tipo de ambição que não tem problema em si, mas que podia ter problema dependendo do que estava a servir. Beatriz sabia apresentar-se, sabia circular numa sala, sabia a diferença entre reunião importante e reunião menos importante e distribuía a atenção de acordo. Era boa no trabalho quando o trabalho servia o objetivo, e o objetivo de Beatriz era claro, era chegar a algum lado, e a questão era se o caminho importava tanto quanto o destino. Catarina Rocha tinha 30 anos e trabalhava na administração. Era delicada, cuidadosa, do tipo de pessoa que nunca levantava a voz e que havia de qualquer problema uma solução calma. Mas Margarida havia ficado com uma dúvida sobre Catarina que não havia conseguido resolver, que era que a doçura de Catarina era consistente de uma forma que às vezes era demasiado consistente, que havia uma qualidade de performance que Margarida havia sentido, mas não conseguia identificar com certeza. Havia decidido que mais observação era necessária antes de qualquer conclusão. Havia dito ao Nuno da ideia na tarde seguinte à conversa de cozinha. Havia dito que havia uma forma de resolver o problema dele de raiz, que era entrar na empresa sem ser o Nuno Ferreira. Era entrar como qualquer outra pessoa, começar de baixo, observar como as pessoas eram quando não havia interesse a gerir. Nuno havia ficado em silêncio por um momento, aquele silêncio da família. Depois havia sorrido de um jeito que havia dito à mãe que a ideia havia ressoado com alguma coisa que havia estado a pensar. Havia dito, auxiliar de limpeza. Margarida havia dito que era uma boa escolha.
Auxiliar de limpeza era o ponto onde a invisibilidade era máxima, onde as pessoas mais se revelavam porque mais acreditavam que não havia consequência de comportamento. Havia dito que trataria dos documentos como trabalhador temporário de uma empresa prestadora de serviços, que ninguém da empresa haveria de saber, que os únicos na empresa que saberiam seriam a responsável de recursos humanos e o diretor de segurança, ambos de confiança absoluta. Nuno havia começado na segunda-feira seguinte. Havia chegado com uniforme de trabalho, carrinho de limpeza, aquele ar de quem está a fazer primeiro dia num lugar e que está a aprender a rotina. Havia ficado naquela invisibilidade específica de quem usa uniforme de trabalho em ambiente corporativo, que é uma invisibilidade que tem a ver não com aparência, mas com contexto, com o facto de que o uniforme comunica uma posição que faz as pessoas ao redor deixarem de ver a pessoa e passarem a ver o papel. Havia passado os primeiros 2 dias a observar. Havia um mapa interno da empresa que estava a construir, não de espaços físicos, mas de comportamentos. Quem cumprimentava quem? Quem esperava para passar quando o corredor estava molhado? Quem pisava no chão ainda úmido sem olhar? Quem pedia por favor e quem dava ordem? Quem dizia obrigado e quem não dizia, porque não havia percebido que havia algo a agradecer? Havia encontrado Beatriz no 3º dia. Havia estado a limpar o corredor perto do departamento de marketing e ela havia saído da sala com o telemóvel na mão. Havia passado por ele sem olhar. Havia parado meio metro à frente porque havia visto o chão molhado, havia voltado e havia dito sem olhar nos olhos que havia um corredor a limpar ali e que havia pessoas a tentar trabalhar. Havia dito de uma forma que pressupunha que quem estava a ouvir havia falhado em alguma coisa e que o comentário era justo. Havia ido embora com o telemóvel ao ouvido. Nuno havia continuado a limpar. Havia ficado naquele estado específico de manter expressão neutra que havia aprendido em 2 dias de oficina, que era necessário quando havia comentário que a resposta natural seria inconveniente. Havia encontrado Catarina no 4º dia. Havia uma diferença imediata que havia notado, que era que Catarina havia olhado para ele quando havia passado no corredor. Havia dito bom dia. Havia esperado que ele passasse com o carrinho antes de continuar a caminhar. Havia uma qualidade de atenção naquilo que havia sido diferente do que havia visto com Beatriz. Mas havia também algo que havia ficado a observar, que era que a atenção de Catarina parecia ter uma consciência de si mesma que a atenção de Inês não tinha. Era a atenção que sabia que estava a ser atenção, que havia nela uma camada de propósito. Havia encontrado Inês na manhã do 5º dia. Havia estado a limpar a área perto do departamento financeiro quando ela havia chegado com 2 cafés. Havia ficado parada no corredor a ver que o chão estava ainda a secar. Havia ficado à espera. Não havia suspirado. Não havia olhado para o relógio de forma demonstrativa. Havia simplesmente ficado à espera com os 2 cafés na mão, com aquela paciência de quem tem paciência de verdade e não de quem está a praticar paciência. Quando Nuno havia indicado que podia passar, ela havia passado, havia dito obrigada com um sorriso que era igual ao que dava aos diretores, e havia ido. Havia virado no fim do corredor e havia voltado. Havia dito que havia um café a mais porque havia calculado errado na máquina, e havia perguntado se ele queria. Havia dito de uma forma que era oferta genuína e não gesto de caridade, que é uma diferença que qualquer pessoa que já recebeu os 2 tipos de oferta reconhece imediatamente. Nuno havia aceitado o café. Haviam ficado 2 minutos a falar. Ela a perguntar como estava a ser o primeiro período na empresa. Ele a responder de forma genuína, porque havia algo naquela conversa que havia sido diferente de qualquer conversa que havia tido nos últimos dias, que era que a pessoa do outro lado estava realmente a fazer a pergunta. Ao longo das semanas seguintes, havia uma construção gradual que acontece quando 2 pessoas se cruzam regularmente num ambiente e quando essas pessoas
tem a capacidade de ver além do papel que o ambiente atribui a cada uma. Havia conversas curtas no corredor que eram precisas de conteúdo. Havia um dia que Nuno havia trazido um saco de bolachas que a mãe havia feito. Havia deixado na zona comum com um cartaz simples. E Inês havia sido a única que havia ido ter com ele especificamente para dizer que havia provado e que eram as melhores bolachas que havia comido naquele ano, que havia dito de uma forma que havia feito claro que era avaliação honesta e não cortesia. Havia também os outros momentos. Havia um dia que Beatriz havia derramado café no corredor, havia olhado para o Nuno, que estava por perto, e havia dito que havia ali uma coisa a limpar, com o mesmo tom de sempre, o tom de quem está a identificar problema que outra pessoa há de resolver. Havia Catarina, que havia chegado poucos minutos depois, e havia ficado a olhar para a situação, havia dito algo gentil sobre o acidente de Beatriz. Havia olhado para Nuno com um sorriso que havia sido demasiado calculado. Havia dito que esperava que não houvesse muito trabalho extra. Era gentileza que comunicava consciência de que havia alguém a observar a gentileza. Havia uma tarde que havia ficado com Nuno de uma forma que era diferente de todas as outras. Havia estado no corredor de serviço com o carrinho quando havia ouvido vozes. Beatriz havia estado a falar com uma colega de marketing, havia estado a falar de Inês, e havia um desprezo específico na voz de Beatriz quando havia dito que havia uma colega do financeiro que estava a apaixonar-se pelo homem da limpeza, que havia achado isso hilariante, que havia dito que havia pessoas que não sabiam o que havia de ser a vida delas. A colega havia rido. O riso havia durado até Beatriz continuar, que havia dito que havia de contar a Dona Margarida porque havia coisas que a empresa não devia saber e que haviam de ser ditas antes que houvesse problema. Nuno havia ficado em silêncio no corredor com o carrinho. Havia aquela coisa que acontece quando você ouve algo sobre si mesmo de alguém que não sabe que está a ouvir, que é a versão mais honesta do que essa pessoa pensa. E havia ouvido o que Beatriz pensava com uma clareza que não havia precisado de contexto adicional. Mas havia ouvido outra coisa também, que era o que Beatriz havia dito sobre Inês. Havia uma parte de Nuno que havia processado o que havia sido dito com a pergunta que estava a fazer desde há semanas, que era se o que havia observado em Inês era real ou se havia também nela uma camada de performance que ainda não havia encontrado. E o que Beatriz havia dito, com o desprezo de quem estava a usar aquilo como arma, havia respondido à pergunta. Porque o que Beatriz havia dito era que Inês estava apaixonada pelo homem da limpeza, não pelo que ele podia oferecer, pelo homem. Nuno havia ido à casa naquela noite e havia dito à mãe que havia tomado a decisão. Margarida havia ficado a olhar para o filho por um momento com aquela expressão de avaliação que era a expressão dela, quando estava a verificar se estava a ouvir o que achava que estava a ouvir. Depois havia dito que havia de tratar dos preparativos. Havia ligado as 3 mulheres individualmente nos dias seguintes com aquela naturalidade de pessoa em posição de poder que não precisa de explicar os convites que faz. Havia dito que havia um jantar na mansão no sábado seguinte, que era um encontro informal, que havia algumas pessoas que queria apresentar. Havia dito de forma que havia deixado cada uma com a impressão de que era convite especial, sem dizer que havia outras convidadas, que era informação que cada uma havia de descobrir no sábado. Havia também dito ao filho que queria que ele aparecesse. Havia dito a que horas e como. Havia dito com aquela firmeza que era a forma dela de comunicar que havia algo planeado que havia de acontecer da forma que havia sido planeada. O sábado havia chegado. As 3 mulheres haviam chegado à mansão Ferreira em momentos diferentes e haviam ficado na sala com Dona Margarida, que havia servido chá e havia estado com aquela leveza de conversa de quem está a gerir ambiente com experiência de décadas. Havia no ar uma tensão que tinha a ver com o facto de que cada uma havia percebido que havia outras convidadas e que as outras convidadas
eram do mesmo contexto de empresa, o que havia criado aquela competição silenciosa que existe quando pessoas percebem que estão a ser avaliadas e que as outras ao lado também estão a ser avaliadas. Beatriz havia chegado com aquele cuidado de apresentação que usava para eventos que considerava importantes. Havia cumprimentado Dona Margarida com aquela efusividade calculada de quem sabe que está a ser observada. Havia olhado para Inês com um sorriso que havia comunicado várias coisas ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas fosse gentileza real. Catarina havia chegado com a sua habitual delicadeza, havia cumprimentado toda a gente de forma equilibrada, havia sentado com aquela postura de quem está a estar da forma certa no lugar certo. Inês havia chegado um pouco depois das outras, havia cumprimentado Dona Margarida com o mesmo sorriso que dava à colega de corredor. Havia cumprimentado Beatriz e Catarina, sem a camada de avaliação que as outras duas haviam colocado no cumprimento delas. Havia uma conversa que havia durado meia hora, durante a qual Dona Margarida havia conduzido o ambiente com aquela habilidade de quem conduz reuniões de conselho há décadas, que era a habilidade de fazer as pessoas revelarem-se sem perceberem que estão a ser observadas. Havia sido durante essa meia hora que Beatriz havia decidido fazer o movimento que havia planeado, desde que havia ligado a Dona Margarida no dia anterior. Havia dito com aquele tom de quem está a partilhar informação útil e não a ser cruel, que havia uma coisa que havia achado que Dona Margarida havia de saber, que havia uma funcionária que havia estado a ter comportamento que podia ser embaraçoso, que havia uma situação com um dos trabalhadores de limpeza que havia de alguma forma escapado ao decoro esperado de funcionária do Grupo Ferreira. Havia olhado para Inês enquanto havia dito aquilo. Havia um sorriso que havia sido a versão facial do coup de grace. Dona Margarida havia ficado em silêncio. Não o silêncio de quem está a processar surpresa. O silêncio dela, que era o de quem já sabe o que está a ouvir e está a deixar a pessoa terminar de dizer. Havia dito, fala-me mais sobre isso. Beatriz havia contado. Havia contado com aquele cuidado específico de quem está a contar história, que é suposto parecer preocupação de terceira parte e que é, na verdade, ataque calculado. Havia dito que havia visto Inês em várias conversas com o auxiliar de limpeza novo, que havia comportamento que parecia mais do que profissional, que havia achado que numa empresa da dimensão do Grupo Ferreira havia padrões que haviam de ser mantidos. Catarina havia ficado em silêncio durante tudo aquilo. Havia uma expressão no rosto dela que era difícil de ler, mas que havia uma componente de cálculo, de perceber o que estava a acontecer e de avaliar qual era a posição mais vantajosa a tomar. Inês havia ficado a ouvir com aquela expressão de quem está a ser surpreendida, mas que não está a desmoronar. Havia uma dignidade calma nela, que era diferente de indiferença. Era a dignidade de quem sabe o que é e não precisa que ninguém confirme. Havia dito, quando havia chegado a hora de dizer, que era verdade que havia estado a falar com o Nuno nas últimas semanas. Havia dito o nome com aquela naturalidade de quem fala de alguém que conhece. E havia dito que havia gostado de conhecê-lo. Que havia uma pessoa interessante, atenciosa, com uma forma de estar no mundo que havia achado rara. Havia dito que havia isso entre eles e que não havia nenhuma razão para ter vergonha disso. A sala havia ficado num silêncio que tinha uma qualidade de antes de alguma coisa. Dona Margarida havia dito, fico contente que digas isso. Havia olhado para a porta da sala. A porta havia aberto. Havia entrado um homem de 30 anos com um fato que havia sido feito à medida, com aquela postura de quem usa fato como segunda pele e não como roupa de ocasião, com um rosto que havia levado Beatriz e Catarina 2 segundos para processar porque havia uma dissonância entre o rosto que conheciam e o contexto em que estava agora.
Havia sido Beatriz a fazer a associação primeiro. Havia uma coisa no rosto dela que havia passado por várias fases em muito pouco tempo. Havia o reconhecimento. Depois, havia a incredulidade que vem quando o reconhecimento é de coisa que não devia ser possível. Depois havia uma coisa que havia ficado instalada e que não ia embora, que era a compreensão retroativa de tudo que havia dito e feito nas últimas semanas, na presença daquela pessoa. Catarina havia ficado em silêncio com aquela expressão de quem está a calcular em tempo real, mas que percebe que o cálculo está a ser feito tarde demais. Inês havia ficado a olhar para o Nuno com uma expressão que havia passado por surpresa, por aquela confusão específica de quando duas imagens da mesma pessoa colidem, e por uma coisa que havia ficado depois de tudo, que era a mesma coisa que havia estado a construir nas últimas semanas, que havia ficado igual independente do fato ou do uniforme. Nuno havia olhado para toda a sala por um momento. Havia dito boa tarde de uma forma que havia sido simplesmente boa tarde, sem drama adicional. Dona Margarida havia feito as apresentações com aquela calma de quem está a apresentar facto e não a criar cena. Havia dito que havia convidado as três porque havia querido que o filho as conhecesse num contexto que havia permitido que cada uma fosse quem era. Havia dito que havia uma coisa que havia aprendido em mais de 20 anos de negócios que havia de dizer em voz alta, que era que o caráter de uma pessoa não aparece quando ela trata bem quem pode fazer-lhe favor. Aparece quando trata com respeito quem não pode oferecer nada em troca. Havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito que havia 3 mulheres naquela sala e que cada uma havia revelado quem era ao longo das últimas semanas. Não em reunião de avaliação, no corredor, à máquina de café, na hora de esperar que o chão secasse. Beatriz havia tentado falar. Havia aberto a boca com aquela urgência de quem percebe que o terreno está a mudar e que há de fazer alguma coisa antes que mude completamente. Havia dito o nome de Nuno com aquela familiaridade forçada de quem está a tentar reconstruir relação que nunca havia existido da forma que estava a fingir que havia existido. Nuno havia olhado para ela. Havia dito com aquela calma que era a calma da mãe, mas com voz de filho, que havia uma coisa que havia ficado de todas as semanas anteriores. Havia dito que havia visto pessoas nos corredores daquele edifício de formas muito diferentes, dependendo do que achavam que havia de ganhar com o que viam. Havia dito que havia sido cuidado de pessoas que não haviam percebido que havia razão para ser cuidadosas. E havia sido tratado como menos por pessoas que haviam achado que não havia custo em fazer isso. Havia olhado para Beatriz. Havia dito que havia ficado especialmente com uma coisa que havia ouvido num corredor de serviço numa tarde de quarta-feira. Beatriz havia ficado em silêncio. Havia no rosto dela a expressão de quando você percebe que a conversa que havia tido em privado não havia sido em privado, e a expressão específica de quando o conteúdo dessa conversa havia sido a sua pior versão. Catarina havia ficado a olhar para toda a cena com aquela imobilidade de quem percebe que há de ficar quieto, porque qualquer movimento vai ser calculado mal. Havia uma compreensão no rosto dela de que o que havia tentado construir nas últimas semanas havia sido visto com a clareza que havia tentado esconder. Nuno havia olhado para Inês por último. Havia uma coisa no olhar dos dois que havia sido diferente do olhar que havia havido com as outras, que era o olhar de pessoas que haviam construído algo real, num espaço em que nenhuma havia sabido completamente quem a outra era, e que o que havia sido construído havia sobrevivido à revelação do que cada uma era de verdade. Havia dito que havia uma coisa que havia sido constante nas últimas semanas, num ambiente em que muita coisa havia mudado, dependendo de quem estava a observar. Havia dito que havia uma pessoa que havia sido igual independente do contexto, que havia dado café porque havia café a mais, que havia esperado que o chão secasse não como estratégia, mas porque era o que fazia sentido.
que havia dito que havia gostado de conhecê-lo naquela sala há pouco, e que havia dito aquilo sabendo que estava a falar de um homem que trabalhava com carrinho de limpeza. Havia olhado para Inês. Havia dito que havia uma coisa que havia de lhe perguntar. Havia perguntado se havia de jantar com ele na semana seguinte. Havia dito de uma forma que era simples e direta, como tudo o que havia dito nas últimas semanas, quando havia estado a aprender quem ela era. Inês havia ficado em silêncio por um momento, com aquela mistura de coisas no rosto, que era o resultado de semanas de construção de alguma coisa que havia acabado de ganhar uma dimensão nova, sem deixar de ser o que havia sido. Havia dito que sim. Havia dito com aquela naturalidade que era a natureza dela. Dona Margarida havia observado tudo aquilo com aquela satisfação específica de pessoa que passou a vida a tomar decisões difíceis e que desta vez havia tomado uma que havia corrido da forma que havia esperado, mas melhor do que havia planeado. Havia uma coisa sobre o filho que havia ficado, que era que Nuno havia escolhido bem da mesma forma que ela havia escolhido bem quando havia escolhido manter a empresa depois de Eduardo ter ido. Que era escolhendo pelo que havia dentro em vez de pelo que era visível de fora. Havia pedido a todos que ficassem para o jantar. Havia dito com aquela firmeza que era a forma dela de encerrar reunião e de iniciar a fase seguinte. Havia sido encerramento e início ao mesmo tempo. Beatriz havia saído antes do jantar. Havia dito que havia compromisso que havia esquecido, que havia ficado com aquela urgência de quem precisa de ir embora antes que haja mais revelações. Havia ido com aquela pressa de saída que havia dito mais sobre o estado interior dela do que qualquer coisa que havia dito em voz alta naquela tarde. Catarina havia ficado. Havia jantado com uma presença diferente da que havia trazido para a sala, mais quieta, menos calculada, como se o momento de ter sido vista de verdade houvesse feito alguma coisa que havia de ser processado antes de poder voltar a ser o que havia tentado ser. Havia uma possibilidade ali, era cedo para dizer de quê, mas havia algo que havia começado a mexer. Inês havia jantado ao lado de Nuno, com aquela capacidade de ser ela mesma, num ambiente que havia mudado completamente em hora e meia. Havia feito perguntas a Dona Margarida sobre a empresa, com aquele interesse genuíno que fazia as pessoas sobre o que importava a elas. Havia ouvido com a mesma atenção que havia dado ao homem com o carrinho de limpeza. Havia um momento no jantar em que Dona Margarida havia olhado para o filho e havia visto no filho a expressão que havia de vez em quando visto em Eduardo antes de Eduardo ir, que era a expressão de pessoa que está no lugar certo com a pessoa certa e que sabe disso com uma clareza que não precisa de confirmar. Havia sido um segundo. Havia sido suficiente. Havia muito pela frente. Havia a empresa e a entrada de Nuno como era ele mesmo. Havia a relação que havia de ser construída fora do uniforme e do fato, no espaço normal da vida de duas pessoas que se haviam encontrado numa circunstância que havia de ser história contada muitas vezes nos anos seguintes. Havia o Grupo Ferreira que havia de crescer ou não de acordo com as decisões que haviam de ser tomadas. Havia a vida, que não esperava pelo jantar para continuar. Mas havia uma coisa que havia ficado clara naquela tarde de sábado, na mansão Ferreira, que era uma das coisas mais simples e mais difíceis de aprender que é que o valor de uma pessoa não aparece quando trata bem quem pode fazer-lhe favor. Aparece quando trata com respeito quem não pode oferecer nada em troca. E que encontrar quem sabe fazer isso é raro o suficiente para que valha qualquer disfarce para confirmar. Se você chegou até aqui dessa história, para um segundo e pensa, como você trata as pessoas que não podem fazer nada por você? O entregador, o auxiliar de limpeza, o segurança, o funcionário que você encontra no corredor e que não tem cargo que te interesse. Porque é exatamente aí, nesse momento onde não há interesse a gerir, que o seu caráter de verdade aparece.
Clica no like agora se essa história te fez pensar em alguma coisa. Compartilha com alguém que precisa ouvir que a forma como a gente trata as pessoas invisíveis diz mais sobre quem a gente é do que qualquer currículo ou qualquer fato bem passado. Inscreve-te no canal Contos de Eli para não perderes a próxima história. Toda semana, uma nova, sempre sobre escolhas que revelam caráter, sobre pessoas que surpreendem e sobre o valor das coisas simples que o mundo muitas vezes não para ver. Antes de ires, quero te perguntar uma coisa só. Há alguém na sua vida que você talvez não tenha tratado com a atenção que merecia, porque não havia interesse óbvio em fazê-lo? Me conta nos comentários, eu leio todos. E lembra sempre disso, o verdadeiro teste de caráter não é como você age quando alguém está a olhar. É como você age quando acha que ninguém está. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata todo mundo com a dignidade que qualquer ser humano merece, especialmente aqueles que o mundo decidiu tornar invisíveis.